Fala pessoal, eu sou Diego Angelim e vamos para mais um vídeo do curso Sprint em Lucro Real. Um curso intensivo que vai acelerar o seu aprendizado e te levar do zero ao domínio completo da apuração do lucro real, em pouco tempo e com muita prática. Vamos juntos nessa jornada. Bem pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da diferença de lucro líquido e lucro real. Então a gente fala muito de apurar o lucro real, mas na verdade o que é o lucro real, né? Mas antes da gente entender lucro real, a gente tem que entender o que é lucro líquido. E esses conceitos, essas definições, a gente vai encontrar lá no artigo 258 e 259 do Decreto 9580 de 2018. Ok? Então, os conceitos que a gente é descrito lá no regulamento é o seguinte: o lucro líquido é o lucro líquido do período de apuração, é a soma algébrica do lucro operacional, das demais receitas e despesas e das participações, e deverá ser determinada em observância aos preceitos da lei comercial. Nada mais é isso aqui do que o lucro contábil. Então, coloque na cabeça que o lucro líquido mencionado no regulamento é o lucro contábil. E quando ele vem trazer o conceito do lucro real, ele vai trazer o quê? Que o lucro real é o lucro líquido, ou seja, o lucro contábil do período de apuração ajustado. Então, eu vou pegar o lucro contábil ajustado de quê? De adições, de exclusões ou compensações, né, prescritas ou autorizadas no regulamento. Então, o conceito de lucro real é esse, né? É você pegar o lucro contábil, o lucro líquido, né, e ajustar, né? Ajustado de adições, exclusões e compensações. Quais são essas adições? Quais são essas exclusões? Quais são essas compensações, né? Esses ajustes a gente vai ver num outro momento, né? No curso a gente vai ver de forma detalhada várias adições, várias exclusões, né? A gente vai fazer um exercício de uma apuração bem robusta, né? Com muitas adições, para a gente vivenciar como é de fato, né? Apurar o lucro real, né? Dentro de uma certa complexidade, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de lucro real, para vocês entenderem que o ponto de partida do lucro real, quando eu vou apurar, o ponto de partida é sempre o que? O lucro contábil, né? Então aqui eu coloquei a diferença dos dois. O lucro líquido ali a gente tem ali aqui a DRE, né? Que a gente tem a receita bruta, deduzida dos tributos sobre vendas, a gente tem a receita líquida. Depois do custo, né, aí a gente apura o lucro bruto, né? E aí vem despesas comerciais, administrativas, outras receitas, despesas, para chegar no lucro operacional, depois o resultado financeiro, finalmente o resultado antes do imposto de renda da CSLL. Depois vem a linha daí do imposto de renda CSLL, que são os impostos incidentes sobre o lucro, né? Entendo que quando a gente apura lucro real, a gente está apurando os impostos diretos, né? Impostos que incidem diretamente sobre o lucro, né? IRCS, tá? Para finalmente a gente ter de fato o lucro contábil, tá? Então, quando a gente pega a definição de lucro real, tá? A gente tem o que? Começa do lucro líquido, né? Lucro líquido, que é o lucro lá do final da DRE, né? É o lucro contábil. Lucro líquido, mais adições, menos exclusões, menos as compensações, para a gente chegar, enfim, no lucro real. Mas eu estou insistindo, né, nessa fala, porque a gente tem que entender qual é o lucro líquido que a gente vai considerar quando a gente estiver na apuração de verdade, né? Porque não é o lucro contábil exato, né? Aquela última linha, né? Do lucro contábil, não, tá? A gente tem que entender que quando a gente vai apurar a CSLL, né? A contribuição social,
o nosso ponto de partida, essa linha que a gente diz aqui que é o lucro líquido, o nosso ponto de partida é o quê? É o lucro antes da contribuição social e do próprio imposto de renda, né? Por quê? Porque eu não apurei esses tributos ainda, né? Então, o nosso ponto de partida é antes da apuração desses impostos, tá? Então, para a contribuição social, você vai o quê? Vai considerar o lucro antes da contribuição social e do imposto de renda. Então, quando você vai jogar para um Excel a sua apuração de imposto de renda e CSLL, você vai trazer lá o lucro contábil, você tem que lembrar de expurgar os valores de imposto de renda e CSLL, que eles não podem contaminar esse valor. Esse valor ele tem que ser trazido líquido, né, desses impostos, tá? Na verdade, você tem que retirar, né, expurgar, né, esses impostos para você ter o lucro antes da contribuição social e do imposto de renda. E quando você vai apurar o imposto de renda, o seu ponto de partida não é o lucro antes da CS do imposto de renda, vai ser o lucro antes do imposto de renda, tá? Então, contribuição social é o LATS, né? Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda. Já quando a gente vai apurar imposto de renda, o ponto de partida é o LAI, lucro antes do imposto de renda, ou seja, você expurga somente o imposto de renda, não precisa expurgar a contribuição social. Dessa forma você visualiza também na SF. Quando você vai ver lá as fichas do imposto de renda, está lá começando do LAI, lucro antes do imposto de renda. Quando você vai lá para a ficha da contribuição, ficha, eu estou ainda na época da DIPJ, né? Muitos de vocês não devem nem ter vivenciado essa época, tá? Mas no registro, né, lá da SF, vocês vão ver lá que na contribuição social o ponto de partida é o lucro antes da contribuição social e do imposto de renda. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi mais para a gente saber diferenciar o que é um lucro líquido, o que é um lucro contábil, comparado ao lucro real, que é o lucro real, é um lucro contábil ajustado de adições, exclusões e compensações. Essas primeiras aulas podem parecer muito básicas, né? Mas ela é essencial para você entender a estrutura de apuração do lucro real. Sem essa base, sem essa estrutura, você não vai conseguir entender. Por isso que muitas pessoas desistem de aprender o lucro real e acham que ele é muito complexo. Na verdade, se você se esforçar para entender essa parte básica, né, tenha certeza que o seu aprendizado vai ser muito mais eficiente na hora que a gente estiver colocando a mão na massa, apurando janeiro, depois a gente passa para fevereiro, depois a gente passa para março. Vocês vão entender de fato o que está sendo falado aqui na teoria. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por mais um vídeo. Então vamos até o próximo, né? Valeu, pessoal.